Em Hebreus capítulo 3, como texto bíblico inicial, versículos 7 e 8. Por isso, como diz o Espírito Santo, é interessante que o autor desta carta, ele nunca diz o seu nome. Por isso nós não sabemos quem escreveu. Mas foi uma carta escrita, torno a dizer a vocês, para judeus cristãos. Judeus que aceitaram a Cristo e por causa da sua fé, estavam perdendo famílias, negócios, bens, por causa da perseguição. E esta carta foi escrita para dizer a eles, não desistam. A fé que vocês têm é verdadeira. Por isso, como diz o Espírito Santo, se hoje vocês ouvirem a voz de Deus, não sejam teimosos, como foram os seus antepassados, quando se revoltaram contra ele, no dia em que eles o puseram à prova no deserto. Já comentei bastante sobre isto, mas queria começar falando sobre cuidado para não ser teimoso com Deus. Alguns receberam pelo WhatsApp e, lógico, ainda não foi corrigido. Alguns erros acontecem lá, então vocês relevem, por favor, até que a nossa querida Luciana faça todo aquele trabalhão e me deixe de cara vermelha. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, a nossa tendência primária é teimosia, por incrível que pareça. Podemos ser velhos no caminho do Senhor, mas mesmo assim, a nossa tendência é de dureza de coração. Deus tenta falar com a gente, Deus tenta mostrar para nós como as coisas funcionam ou como devem funcionar. E mesmo assim, nos endurecemos. Se você reparar o texto, no versículo 7, existe uma conjunção condicional, se. Caso ouçamos, se ouvirmos a palavra de Deus, qual deve ser a nossa atitude? Não sermos o quê? Teimosos. A palavra teimoso significa duro, duro por dentro. A pessoa que rejeita, que trata com desdém, que trata com apatia, com descaso, com desinteresse. Por que ele está usando esta condicional? Porque existe um tempo certo em que Deus fala conosco. No entanto, nem sempre aquilo que nós estamos ouvindo é propriamente a palavra de Deus. Muitas mensagens estão sendo ditas hoje em dia, em muitos púlpitos. Mas quem nos garante
que as pessoas que as trazem realmente estão transmitindo a palavra de Deus. Pois a maioria delas não se preocupa com a nossa saúde espiritual, mas apenas com o nosso bem-estar terreno. Diz que nós temos que ter esperança, que todas as coisas vão se arrumar, que tudo será solucionado, consertado, resolvido, que nós receberemos tudo o que desejamos. E às vezes o que desejamos é o maior pecado aos olhos de Deus. Mas gostamos de ouvir aquilo. E o incrível é que o nosso coração não se endurece para essas coisas. Pelo contrário, ele se flexibiliza. Nós aceitamos facilmente aquilo que favorece os nossos interesses pessoais e terrenos. Mas quando Deus fala conosco, preocupando-se com a nossa saúde espiritual, com a nossa vida moral, quando por meio do que Ele fala, é exigido mudança de comportamento, de rumo ou trajetória, nós não gostamos, e endurecemos e nos tornamos teimosos. Porque pressupomos que essas coisas não interferirão para melhorar nosso bem-estar nessa vida. Se você reparar os ensinamentos de Jesus, Ele nunca pediu que você confiasse em Deus para ter uma casa nova, para conseguir casamento. Ele simplesmente disse que nós deveríamos buscar o reino de Deus em primeiro lugar, e as demais coisas seriam acrescentadas. A partir da nossa conduta com Deus, a partir do nosso relacionamento com os princípios do seu reino, descobriremos o que o agrada ou não. Aquilo que o agrada é o melhor para nós. O que o desagrada é o pior para nós. Porque Ele é o nosso Criador. E a Ele oferecemos nossas vidas. Então, quando nós ouvimos verdadeiramente a palavra de Deus, temos a tendência de endurecermos nosso ser interior. Mas quando ouvimos essas mensagens sensacionalistas, a nossa tendência é aceitar rapidamente. Dizemos, nossa, que bênção, como Deus falou comigo hoje. E Deus não falou nada. Tudo não passa de uma ilusão, de uma grande mentira. Uma pessoa que vive afastada de Deus, a única mensagem que ela deveria ouvir é: rasgue o seu coração, retorne para mim, se arrependa dos seus erros. Esta é a mensagem que uma pessoa assim precisa ouvir. Porque é a partir da sua vida de comunhão com Deus que muitas coisas se solucionam e entram nos eixos. Mas eu coloquei um outro texto, em Êxodo capítulo 3, versículos 1 ao 3, depois do livro de Gênesis, porque nós vamos tratar sobre a dureza do coração de Faraó. Eu falei capítulo 3, é 7, desculpe, versículos 1 ao 3, né? Êxodo capítulo 7,
versículos 1 ao 3. Desculpem, irmãos. Também, não precisa me xingar, né? A Marlene fica me xingando. É isso aí. Acharam? Vamos ver. Capítulo 7. Acharam? Quem não achou, quem achou, diga amém. Quem não achou, diga eu estou amolecendo o coração. Então vamos lá. Chega lá. Acharam? Então o Senhor disse a Moisés, vocês sabem quem foi Moisés. Veja o que ele diz. Vou fazer com que você seja como Deus para o rei. Quem é o rei? Faraó. O seu irmão, e Arão, o seu irmão, falará por você como profeta. Você dirá a Arão tudo o que eu mandar, e ele falará com o rei, pedindo que deixe os israelitas saírem da terra dele. Repare agora. Mas eu vou fazer com que o rei fique teimoso. E farei muitos milagres e coisas espantosas no Egito. O rei não vai ouvir vocês. Até aí. Notem uma coisa neste texto. Primeiro, a onisciência de Deus. Deus está alertando Moisés sobre tudo que vai acontecer no episódio que terão com Faraó. Deus é onisciente. Isso já é motivo para eu não me preocupar. Mas é impossível não se preocupar. Porque isto é inerente, isso faz parte da vida da gente. Então, que eu não seja, pelo menos, dominado pela preocupação. Eu não estou livre da preocupação, mas não posso ser dominado por ela. Porque Deus é onisciente. E vocês sabem o que é onisciência? Onisciência significa que Deus conhece todas as coisas. Nada escapa do seu olhar. Ainda não aconteceu e ele já sabe. Ele olha para cada um de vocês e sabe qual é a postura que vocês estão tomando. Alguns estão olhando para mim fixamente, mas não estão me enxergando. Vocês estão enxergando aquele frango do almoço. Não queiram me jantar porque eu virei pescoço de frango. Então, Deus sabe onde está a verdade e a mentira. A hipocrisia, a veracidade das coisas, a realidade das coisas. Deus disse aqui também que Moisés seria como Deus. O que será ser como Deus? Não é ser o próprio Deus, mas é ser uma voz, um representante de Deus. Quem tentou ser como Deus? Satanás.
E qual foi o resultado? Foi expulso do seu estado original, mas não expulso do céu. Ele ainda entra lá. Só no capítulo 12 do livro de Apocalipse é que acontecerá a sua expulsão definitiva da presença de Deus. Ele ainda entra na presença de Deus para acusar os irmãos. Um exemplo disso, o livro de Jó. Como Satanás tentou Eva? Com os mesmos artifícios que ele alimentou seu espírito. Serei como Deus, ele disse. Eva, sabe por que Deus não quer que você participe do fruto daquela árvore? Porque seus olhos se abrirão e você será como Deus. Então existe uma tentativa espiritual e humana de ser como Deus. E estas duas são destrutivas. Porém, existe uma ação divina que nos concede, que nos outorga, que nos dá a capacidade para o representarmos diante de pessoas ou situações, a fim de sermos sua voz, de levarmos a sua palavra com toda a unção que Ele pode nos dar. Quando eu tento ser como Deus, e quando eu sou chamado para agir como Deus. Ser como Deus, diferente de agir como Ele. Ser como Deus é ser dono de seu próprio nariz. Ser tutor de si próprio. Sabendo que Deus é o grande Senhor e a Ele entregamos nossas vidas, ainda estamos definindo o nosso destino segundo os desejos do nosso coração. Agir como Deus é amar o céu e a terra. É desejar que o céu venha à terra e empenhar esforço para que a terra possa chegar ao céu. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como é feita no céu. Nós queremos que as pessoas alcancem a eternidade e queremos que a eternidade alcance as pessoas. Então, agir como Deus significa que nós nos empenhamos a transmitir seus pensamentos e mostrar seus caminhos, aproveitando as oportunidades que nos são dadas. Não é empurrar goela abaixo de ninguém, não é ser mal educado, grosseiro, bruto, mas é aproveitar a oportunidade a fim de ajudar as pessoas a enxergar o que elas sozinhas jamais conseguiriam.
mostrar a elas a grandeza da graça, do poder e da bondade do Eterno. É isso que diz no versículo 1, vou fazer com que você seja como Deus para o rei. Já Arão, irmão de Moisés, teria uma tarefa diferente. E nem por isso ele deixaria de agir como Deus. Quando ele agisse como um profeta. Você sabe o que é um profeta? Profeta não é aquele que você liga e diz, está vendo alguma coisa? E geralmente as pessoas acabam dizendo, estou vendo um bicho preto aí. Sempre é um bicho preto. E os maiores diabos são tudo branco. Pode reparar. Quem está metido nas bandaleiras em corrupções aí, a maioria é tudo branco, tudo diabo branco. Dificilmente você encontra aí, com todo respeito, entenda a forma como eu vou falar, algum anjinho colorido. Mas tudo diabo branco. Você não vê muito diabo preto, não. Léo. Depois que você começou a namorar, você ficou engraçadinho, viu? Cadê a noiva? Pelo menos ela faz alguma coisa pelo reino. Então, esse é o Roger. Moisés falaria para Arão, e Arão replicaria essa palavra ao rei. Não seria Moisés propriamente quem falaria, mas Arão no seu lugar. Então aqui eu noto dois princípios. Primeiro, um princípio de ordem e decência, e outro princípio de autoridade espiritual. Em muitas igrejas, Deus escolhe um homem, ou deveria ser assim, todas as igrejas. Deus escolhe um homem ou uma mulher, e Ele escolhe diretamente para falar com esta pessoa. E esta pessoa, então, com a ajuda de Deus, escolhe outros líderes para formar uma liderança. E ele fala com essas pessoas, e essas pessoas deveriam replicar o que Deus falou com ele ou com ela. Mas em muitos lugares, sabe o que acontece? Deus fala com este homem ou com esta mulher, e a liderança fala outra coisa. O resultado é uma confusão e uma destruição. Há muitas pessoas que vão a uma igreja e escutam o pastor pregando alguma coisa, e depois sai e vai ouvir o seu Zé, a dona Maria, eles estão falando outra coisa. Então ninguém sabe no que crer. Porque não existe ordem e decência e não existe princípio de autoridade espiritual. Não existe bases estruturais para gerar infraestrutura. E o resultado é que nada se constrói. Tudo se destrói. O verso 4, pulei o 3, mas vou nele.
diz: o rei não vai ouvir vocês. Isso mostra como o faraó era um político tirano, orgulhoso, egoísta. Como ele não daria o braço a torcer, pois ele havia se intitulado como o Deus vivo sobre a terra. Imagine um homem que se auto-intitulou um Deus vivo, se dobrar perante um Deus invisível, só porque dois homens sujos com a areia do deserto comparecem perante ele e diz: liberta o meu povo. Há muitas pessoas hoje na igreja que também se auto-intitularam como bispos, apóstolos, evangelistas, se fazem pastores, abrem lugares, encontram mecanismos e métodos para manipular pessoas e levantam grandes somas de dinheiro, judiando das emoções das pessoas, fazendo com que elas acreditem em bênçãos somente terrenas. O segundo ponto: procure entender o caráter de Deus. Se nós vimos cuidado para não ser teimoso com Deus, há algum motivo. E nós precisamos entender o seu caráter. O versículo 3 diz o que de Êxodo? Vamos ler em voz alta? Mas eu vou fazer com que o rei fique teimoso, e farei muitos milagres e coisas espantosas no Egito. O Egito na Bíblia é considerado um lugar de escravidão, de sofrimento e de morte. Não é um lugar de paz exterior, de bem-estar para o povo de Deus. Quando Jesus nasceu, ele tomou os mesmos passos que a nação de Israel. Ele foi para o Egito, para depois voltar a Israel. E ele viveu em Nazaré, um lugar terrível, que não deixava de ser um Egito dentro do próprio Israel. Um lugar onde as pessoas diziam: pode vir alguma coisa boa de lá? E o lugar onde vivemos? Onde trabalhamos, estudamos, namoramos, casamos, beijamos. Alguns diriam: amassamos. É o Egito ou não é? Você vai me dizer que a vida está livre de sofrimento? Quantas campanhas você terá que fazer para se livrar dos seus sofrimentos, se eles o acompanharão até o fim da vida? Isso é coisa de louco. Quem vive atrás dessas coisas nunca irá crescer em Deus. Pelo contrário, estará se afastando dele. Esse versículo 3 nos traz duas coisas. E a primeira comento agora.
A primeira é emblemática. Pois diz que Deus faria com que o faraó se tornasse duro de coração ou teimoso. Então aqui nós temos um problema. Deus diz, se você hoje ouvir a voz de Deus, não endureça, não seja teimoso, não endureça o seu coração. E ele vai falar com o faraó, e o texto diz que o próprio Deus vai endurecer o coração dele. Permita-me fazer duas perguntas. Deus interferiu no livre-arbítrio do faraó, fazendo com que ele escolhesse o caminho pelo qual não deveria andar? Se Deus não interferiu no livre-arbítrio, o que é o livre-arbítrio? É a nossa capacidade de escolha pessoal. Você decide pelo que você quer. Se você quiser levantar agora e ir embora, o que eu posso fazer? Eu vou ficar dizendo, se você levanta e sai dizendo, você que está saindo, Deus vai te pegar. Eu já vi pastores fazendo isso. Por que você não ouve a palavra de Deus? Eu sou um homem de Deus iluminado e você não quer ouvir, por isso se você está embora, a palavra está te incomodando, é o cajado. Às vezes, realmente, quando a gente não está inspirado por Deus e fala muita abobrinha, dá vontade de levantar e ir embora. E é a melhor coisa que a gente faz, porque se a gente fica sentado, a gente fica pecando, né? Falando, esse desgramado não estudou, não se preparou, não fez nada, um vagabundo, e vem aqui encher minhas paciências. Vem com um discurso, com uma oratória qualquer, e sem transmitir nada. A segunda pergunta que eu faço, a primeira ainda, Deus pode interferir nas suas escolhas? Veremos. Mas pela escolha aqui de Faraó, ele escolheu o que é ruim. Ele ouviu a voz de Deus e decidiu fazer o que é ruim. Então a segunda pergunta é, pode Deus tentar alguém a praticar o erro? Ora, se o texto diz que Deus vai endurecer o coração de Faraó, tudo indica que ele interferiu no livre-arbítrio desse homem e que o conduziu a praticar o que é errado. O Faraó e a sua corte tinham pleno conhecimento histórico do seu país. De como em tempos lá atrás, 4 séculos lá atrás, o Egito passava por uma grande agonia. E então chegou ali um jovenzinho, que foi vendido pelos seus irmãos a uma caravana que passava pelo deserto, à procura de escravos, o que era muito comum. Eles andavam armados e se vissem alguém sozinho, capturava e pegava como escravo. E também compravam. O nome desse jovenzinho era José. E essa mesma caravana o vendeu aos egípcios. E ele passou a trabalhar como copeiro na casa de uma pessoa importante chamado Potifar. Ele deveria ser muito bonito, a ponto da mulher de Potifar gostar dele, se interessar por ele. Mas ele disse, aqui não.
E ela tentava e tentava e tentava, que nem falou o caboclo, ela tentava. E José negava, acertava de banda. Como ele não quis nada, a mulher se enfezou. Mas, homem, mulher enfesada é um inferno. Ela foi e disse, ele está dando em cima de mim. Em quem eles vão acreditar? Na diaba. E era branca. Coitado do José. Ele era mimado pelo seu pai, odiado pelos seus irmãos. Foi vendido como escravo no Egito. Foi amado pela mulher de Potifar. Negou fogo. E agora está lá na cadeia, na solitária, preso. Um moço que Deus falava quase que boca a boca, dava cada sonho para ele. Ele falava as coisas de Deus e os seus irmãos endureceram o coração. Esse moço já vivia no Egito antes de estar lá, propriamente lá. Agora ele está numa cadeia escura, cheiro de esgoto, fétida, mal cheirosa. E lá ele volta a sonhar. Aí tem uns irmãos que ficam assim, eu sonhei hoje com um pato, comendo um bife à milanesa. O que será que significa? Irmã, sonhei com um pato comendo bife. Você quer que eu pague esse pato, irmão? Então veja só. Quando Deus dá um sonho, o sonho tem a ver com a obra dele, com os planos dele. Nunca tem nada a ver com coisas pessoais. E se Deus mostra algum sonho que te mostra algum caminho, esse caminho não vai levar você a desfrutar apenas de projetos próprios, mas vai enquadrar você dentro dos planos dele, que são muito maiores, que envolvem outras pessoas. Então precisa parar com essa pataquada. É porque eu falei de pato, vamos usar a pataquada, essa bobagem. De toda hora sonhei com um pirulito que estava dentro de um churro. Então é umas loucuras que às vezes eu ouço. E tem irmão por aí que sai pensando que é interpretador de sonho, que é uma coisa de louco, né? Esse moço interpretou o período de seca no Egito. E ele foi elevado à condição de governador de todas as terras do Egito pelo faraó.
E ele deixou um exemplo de integridade, de honestidade, sinceridade, de bons costumes, bons hábitos, que todo mundo percebeu. E o povo de Deus convivia com os egípcios, trocando experiências e conhecimentos. Isso significa que as coisas boas de Deus passaram para outras pessoas. As famílias tiveram conhecimento da fé verdadeira. Portanto, Faraó tinha pleno conhecimento do poder e das maravilhas, da grandeza de Deus, do que Deus havia feito naquelas terras. Assim como você e eu temos conhecimento das coisas que Deus já fez em nossas terras, em nossas vidas. Nós temos pleno conhecimento histórico de como Deus nos abençoou nos nossos diferentes Egitos. Por que será que o nosso coração se endurece? Constantemente eu escuto pessoas dizendo: "Oh, Deus hoje falou comigo, precisava ouvir essa palavra." Mas não muda. O cachorro muda. Você fala não. Ele muda. Mas você fala não a um ser humano, ele... O ser humano não gosta de ouvir aquilo que vai mudar o rumo de sua vida. Ele só gosta de ouvir aquilo que o engrandece e que diz: "Oh, segue esse caminho, você vai ver o que vai dar, você vai receber mundos e fundos, muitos lucros, muitos benefícios." Mas nenhum benefício lhe será dado se você for uma pessoa desobediente a Deus. Deus não lhe dará nada. Tudo que você conseguir será por esforço próprio, sem a bênção dele. Ainda que você pense. O problema é que nós nos deixamos seduzir pelo nosso coração. Deus tem um caráter de abençoar as pessoas, de fazer o melhor pelas pessoas. Mas o melhor de Deus é rebaixado pela nossa definição do que é melhor. Porque melhor para nós é o que envolve o nosso egoísmo, os nossos interesses. Portanto, terceiro, não se deixe levar pelos seus desejos enganosos. Nós temos que aprender o que significa esta frase: "Eu vou fazer com que o rei fique teimoso." Se Deus diz: "Não endureça o coração", por que ele está endurecendo? No livro de Tiago, no Novo Testamento, por favor, viu? Lá no fim da Bilba, tinha um pastor que falava Bilba. Nem vou dizer o resto.
Ele trocava os assentos, ficava ruim, viu? Eu só conto essas histórias em particular. Acharam lá? Tiago capítulo 1, versículos 13 ao 16. Diz: quando alguém for tentado, repare, quando, isso refere-se a um momento, a uma situação. Possivelmente esse quando seria um advérbio? Sim ou não? Luciano? Não? Seria o quê? Nada. Sim. Quando alguém for tentado, não diga: esta tentação vem de Deus. Isso é, se você está sendo induzido a fazer algo errado, não venha me dizer que Deus está colocando isso no seu coração. É você mesmo. Pois, aí ele vai explicar. Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta ninguém. Nós somos tentados, os anjos são tentados, mas Deus não pode ser tentado pelo mal. E, portanto, Ele não tem o caráter de conduzir alguém ao erro. Então a Bíblia está... Então a Bíblia está incoerente? Quando ouvir a voz de Deus, não endureça o coração. Eu vou endurecer o coração de Faraó. Deus não leva ninguém a fazer o que é errado. Walter, eu estava lá, minha família passando necessidade, Deus me levou a pegar a carteira do irmão, tirar uns trocados, dizendo: filho, depois você devolve. A irmã, o marido está lá. E ela vai lá no closet, puxa a carteira do marido. Marido miserento. Só tem R$2. Vai esse mesmo. Hã? Você acha que Deus vai levar alguém a fazer isso? Você nunca abra a carteira do seu marido sem antes falar com ele. E você nunca abra a bolsa da sua esposa sem antes falar com ela. Não devem. É princípio de ordem e decência.
Ah, mas nós tem conta conjunta. Não gaste sem falar com ela ou com ele. Há maridos que dizem assim, quem manda nessa casa sou eu, sou o homem, eu determino. Você não determina nada. Biblicamente, você não manda em nada. Vocês têm que estar em comum acordo. Te ajudei, Gastão. Todo mundo pensa que eu sou irmão do Gastão. Pareço um pouco com ele. Mas ele é o Gastão. Deus não pode levar uma pessoa a fazer o que é errado. Se nós fizermos o que é errado, nós vamos ter consequências. O que Deus pode fazer é tentar procurar consertar. Foi Deus que mandou Davi ficar olhando Betsabá na janela? Aquela moça bonita. Era Deus que mandava ela também tomar banho lá na laje. Claro que não, ué. Ali era a fome... Não, ali era a canalice com a safadeza, né? No fim, deu o que deu. Davi tentou consertar do seu jeito, matando o marido. Piorou. Deus tirou o filho dele. Mas Deus não quebrou os laços deles, mas tiveram consequências. Deus não deixou de abençoar Davi, mas eles viveram consequências terríveis. Mas Davi teve um filho chamado Salomão. Aí alguns vêm assim, não, foi maldição. Foi nada de maldição, foi Deus que decretou, olha Davi, você deu um mau exemplo. Agora as pessoas vão querer fazer o mesmo. Foi Deus que mandou Sara dizer para Abraão, Abraão, ó, não vai dar, eu já estou ficando velho demais, estou com 95 anos, e essa história de Deus falar que eu vou ficar grávida, imagina 95 anos, olha como é que está. O menino vai mamar de pé. Então... Vai, menino, pega aí, vê. Vem, vem, vem. Vem, Zaquim, vamos, Zaquim, vai. Gruda aí, filho, gruda aí. Então, não foi. Foi Deus que mandou Abraão ouvir Sara? Não. Mas ele foi e teve um filho com Agar, porque era costume da sua terra. Resultado: Israel sofre até hoje, porque o filho de Abraão com Agar resultou no povo árabe, que até hoje persegue Israel. É Deus que está mandando você
fazer o que você está fazendo? Se Deus está mandando você fazer o que você está fazendo, e isso está produzindo algum benefício, você, como eu disse a semana passada, você vai abençoar a Deus e abençoar o próximo. Quando você faz algo que só abençoa a si mesmo, que tenta livrar você do sentimento de insegurança, não é Deus, é o medo. Quando Deus diz, confie em mim, para que você vai fazer corrente e campanha? É o medo. Por isso que eu digo que você está se afastando de Deus, por meio de princípios errados de conduta. Por que você tem que comprar o óleo, o tijolo, a camiseta e colocar em casa como se fosse um patuá? Se Deus diz, não seja duro, e então ele endurece. E ao mesmo tempo ele diz, eu não levo ninguém a fazer o que é errado. Que Deus é esse? Será que o Deus do Velho Testamento é diferente daquele que nós cremos no Novo? A Bíblia diz que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nele não há variação, não há mudança. No versículo 13 diz que ele não pode ser tentado pelo mal. No versículo 14 mostra que não é ele quem produz o mal, mas são as próprias pessoas. Nem o diabo é. A irmã me vem grávida e diz, pastor, olha o que o diabo me fez. Está até mexendo, ó. O diabo não leva ninguém. É o desejo da pessoa. É a vontade. É o fogo interno. É aquela coisa. É o nosso orgulho e egoísmo que faz com que nós pequemos e nos afastemos de Deus. E tragamos para nós a morte, a separação, a perda da vida. E no versículo 15, Deus diz, não se enganem. E ainda continuamos a dizer, está vendo? Foi o diabo que levou esse irmão a se endividar. Foi a mentira do diabo. Mas não foi não. Foi falta de juízo, falta de boa administração, falta de cabeça. Eu estou sendo muito duro com vocês? Não. As pessoas fazem o que é errado devido às suas próprias atrações, seus próprios desejos, e por eles enganadas. Todos nós nascemos com a educação, recebendo uma educação familiar,
que levava em conta o quê? A considerarmos os nossos direitos e deveres para com o nosso próximo. Toda boa família ensina isso aos seus filhos. Filho, se porte, hoje nós vamos na casa de fulano, você vai se portar decentemente. Eu me lembro que quando nós saímos de casa, a mãe ou a tia dizia assim, hoje nós vamos lá, você vai sentar do meu lado. E não vai sair dali. E a gente sentava ali. A dona da casa falava assim, vai lá. E olhava para a mãe. Vai lá. Eu fiz uns pés de moleque lá. Doce de sítio era isso. Doce de leite, pé de moleque. Doce de leite com amendoim. E a gente adorava. Chegava lá de domingo, o nosso refrigerante era suco de alguma fruta com bicarbonato. Sim. Coquinha zero. Quer dizer, não tinha gelo, não tinha nada, aquele bicarbonato fazia, ficava impressionado. Depois já viu, né? Aquilo batia lá dentro. A gente cantava o hino nacional. Disputava quem ia mais longe nos versos. Quando os pais orientam seus filhos, por acaso eles querem conduzi-los a algum caminho errado? Querem endurecer seus corações? Não. Mas eles querem que seus filhos mudem de rumo. Se tem que dar um conselho, os pais dizem, por favor, filho, não é esse o caminho. Ou não é assim? Mas o que os filhos, em geral, fazem hoje? O contrário. Por que será? E está cada vez piorando. Aí alguém diz, o diabo está sorto. Não é isso. As crianças hoje em dia estão recebendo informações demais. Eu estava lendo um livro que me presentearam, eu fiquei bobo de ver que uma criança de 6, 7, 8 anos tem mais informações do que Einstein. Do que Da Vinci, do que qualquer cientista no passado próximo. Nós não saímos da internet, do tablet, do smartphone. Nós estamos nos tornando pessoas completamente técnicas. Sem nenhuma emoção, sem nenhum respeito. Nós não estamos pensando em mais ninguém. Os filhos agem desobedientemente porque pensam saber mais que seus pais. Pensam saber discernir melhor que eles a vida. Eu sei o que estou fazendo. E sempre vão encontrar amparo em algum doido. Que também foi desobediente, que nunca foi amigo da família. E vão dar toda a cobertura a esses infelizes. A ponto de acreditarem que seus maiores inimigos são seus próprios pais.
Aqui, quantas vezes eu já não enfrentei pessoas que acharam que eu era seu maior inimigo? Porque discordei de um caminho que ela estava traçando. E elas não admitem que alguém as tutore. Porque elas são tutoras de si mesmas, ou seja, deusas. Se fazem deuses de si mesmos. Qualquer palavrinha atravessada, qualquer olhar descuidado, já mudam a cara. Esse é o mundo que nós estamos vivendo. De onde vem o princípio da paternidade? Se não de Deus. De onde vem o princípio da filiação, da boa filiação, se não de Deus? Como eu posso ficar sem falar com meu pai e minha mãe? Durante dias, durante horas. Mas meu pai ou minha mãe estão errados. Não importa. Aquilo que você quer que os outros lhe façam, faça você primeiro. Mas eu vou falar com meu filho, eu só levo patada. Não importa. Abençoa a vida dele. Se ele se tornou seu inimigo, faça o melhor por ele. Porque é isso que Deus vai usar lá na frente para mudar o seu coração. Todos nós sabemos que precisamos fazer o melhor. Isso está dentro de nós. Uma vez uma senhora disse: Walter, eu gosto muito das suas pregações, mas falta poder. Eu preciso tentar uma campanha para resolver o meu problema. Eu tentei explicar, não adiantou nada. Então vai. Ela perdeu uma grande soma de dinheiro. Um dia uma senhora chegou até a igreja, porque o pastor havia pegado sua escritura. Sua escritura. Eu fui lá. Estava mais forte. Falei, cadê o pastor aí? Aí, vieram 6 irmãozinhos lá, o que é pastor? Não pode falar com o pastor. Eu vou falar sim, eu sou pastor também. Paz, irmão. Onde ele está? Não, ele não pode ser incomodado. Eu vou incomodar. Ou você deixa eu entrar, ou eu vou trazer aqui a imprensa, ia chamar o Celino também, a polícia. Nós ia fazer um forfé lá. Ele vai devolver a escritura dessa senhora agora aqui. Não vai entrar. Amigo, vamos fazer o seguinte. Nós estamos conversando na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Não me deixa nervoso. Eu estou tentando ser uma pessoa educada com vocês, por favor. Agora, se vocês não saírem do meu caminho, eu vou abrir esse caminho na marra. Vocês vão querer testar? Aí um dia, não, foi lá, chama. Lá vem o pastor. Ó, irmão amado. Amado por quê? Você me conhece? Devolve a escritura dela. Mas ela deu num ato de fé. Ato de fé, não. Você não está pregando o evangelho, meu amigo. E falei umas boas para ele. No fim, tudo deu certo, sabe? Ele devolveu a escritura.
Por quê? Porque ela queria resolver problemas financeiros. Ele estava pregando, dê isso e Deus vai te dar 3. E ela deu. Tem gente que dá chave de carro, chave de moto, dá até a mulher. Ô, pastor, tô com uma mulher aqui que está me infernizando. Quer? Não. Nenhum pai íntegro desejará o pior para o seu filho. Nenhum. Nenhum pai íntegro desejará o pior para o seu filho. Nenhum pai ensinará ao seu filho o pior caminho desse mundo. Como Deus pode dizer para uma pessoa, eu não quero que você ande comigo? Alguma coisa está errada. Deus quer que você ande com Ele. E Ele jamais vai orientar você a não andar com Ele. Enquanto eu estiver aqui, vou buscar a face do nosso grande Deus, para nunca mentir a vocês, para sempre dizer a verdade. Porque Deus, além da graça que veio por Jesus Cristo na minha vida, fui educado por meus pais a respeitar o próximo. E sempre que desrespeitei o próximo, assim eu fiz, sabendo que estava errado. Isso nos leva a esse ponto 4. Não despreze a graça de Deus e nem a graça comum. Não fica apavorado, porque eu vou explicar. Todos nós nascemos com a capacidade para experimentarmos e vivermos a graça comum. Todo mundo tem dentro de si um senso de certo e errado, um senso moral. Ou não é verdade? Eu me lembro, e até hoje, se eu estou num ônibus ou num trem, vem uma senhora, eu cedo o meu lugar. Ainda faço isso. Se estou entrando em alguma porta e vem uma moça, uma senhora, passa. Passa. Aqui em São Paulo não dá muito, mas lá no interior, quando uma pessoa pôs o pé na rua, eu paro o carro. Aqui você para o carro, tu vou te matar. Pá, pá, pá. Eu me lembro de uma história que estava 2 caras muito loucos no carro. E ele vinha com o carro a 130 por hora numa rua, numa descida, e aumentando a velocidade. E o cara do lado falou assim, olha, mano, a velhinha lá embaixo. Vocês conhecem isso? E o cara falou, pode deixar que eu estou vendo. Fica ligado. Mano, tá mais perto, a velhinha, mano. Tô ligado, mano, tô vendo. Segura aí, mano. A velhinha, mano. Passou por cima da velhinha. Ele falou, você pensou que eu não estava vendo, Mel? Então, essa é antiga também, né? Mas isso mostra como são as pessoas. A graça comum é a capacidade divina que Deus dá ao ser humano assim que ele nasce,
A Bíblia diz que Deus colocou no coração do homem a eternidade. O homem tem o desejo de ir para a direção de Deus, mas alguma coisa o impede no curso. E Eclesiastes 3 diz isso. O homem tem vontade de conhecer Deus, só não vai conhecer o que Deus faz, porque isso Deus não revela. Só para aquele que anda com Ele, pois também está escrito que a intimidade do Senhor é para aqueles que o respeitam. Porém, quando uma pessoa chega ao ponto de rejeitar a graça comum, quando a pessoa perde o sentido da bondade, do respeito, ela se torna a pior das piores. Você vê um menino hoje de 12, 14 anos com uma arma, dando um tiro na cara de uma pessoa, porque ele não gostou. A pessoa deu o celular, deu dinheiro, fala assim, quer saber uma coisa? Toma, pá! Aí ele chega lá, no lugar onde ele está, diz, apaguei mais um. Perante todos ele é um campeão. Entre os piores, ele quer ser o pior. Ele está numa degradação que não tem tamanho. Você nesse instante pode estar sendo tentado por alguns desejos que você não está procurando controlar dentro da sua casa ou fora dela. E você não está se arrependendo. E você vai se afundar. Vamos olhar mais uma passagem das Escrituras. Em Romanos capítulo 1, versículos 18 ao 24. Vocês estão comigo ainda? Já cansaram, né? É uma aula, né? É um semináriozinho, né? Se isso fosse ensinado no seminário, seria muito bom. Acharam o Romano aí? Versículos 18 ao 24. Diz o seguinte: do céu, Deus revela a sua ira. A palavra ira significa desprezo. Sabe aquele negócio? Tô nem aí. É isso. Contra todos os pecados e todas as maldades das pessoas que, por meio das suas más ações, não deixam que os outros conheçam a verdade a respeito de Deus. Chega um momento que nós vamos tendo amizade com pessoas que elas vão inserindo dentro de nós uma influência que nos rouba até a graça comum. Eu não aceitei Jesus ainda, mas eu tenho um conhecimento do que é bom, do que é ruim, do que é construtivo, destrutivo, do que é edificante ou não. Ou não é verdade isso? Eu sei ser respeitador, mas também posso ser o quê? Um aproveitador? Eu não preciso ter Deus para ser uma pessoa com vergonha na cara. Depois que eu fui para Jesus, eu criei vergonha. Imagine o seu estado. Eu amo a Deus, eu não roubo. Isso é o mínimo. E o que você está fazendo de bom? De bom nada. Você só está deixando de fazer o que você diz que antes fazia. Isso não quer dizer nada. Isso não acrescenta nada. Deus castiga essas pessoas.
porque o que se pode conhecer a respeito de Deus está bem claro para elas, pois foi o próprio Deus que lhes mostrou isso. Deus está mostrando a sua grandeza em tudo que você pode ver. Os cientistas estão desesperados em encontrar aquilo que está atrás da partícula atômica, do primeiro átomo. Eles chegaram lá. Eles sabem que aquilo implodiu e gerou um universo que está em expansão e matematicamente, de forma ordenada, organizada. Tudo pode ser estudado. É incrível que Deus deu ao homem a capacidade de estudar as estrelas, de estudar as galáxias. Ele sabe onde elas estarão daqui a 10 anos. Você olha para uma estrela, ela já não existe mais, mas você está vendo porque ela explodiu, desapareceu, mas ela já gerou outras coisas, que já vão aparecer nos grandes telescópios. Tamanha a grandeza de Deus. E nada é desordenado. Vamos supor que eu pego um monte de areia e jogo para cima. Duvido que esse ato vai gerar um arremesso ordenado. Será totalmente desorganizado. Você não sabe onde vai cair isso ou aquilo. O que vai dar isso ou aquilo. Mas quando você estuda o que Deus fez, você sabe tudo. Você não vê um cachorro cruzando com um gato, nascendo um gacão. Quase que eu inverto, né? Então, você não vê um peixe cruzando com um lagarto, nascendo uma tilarpo. Não cruza. Tilápia com água, uma águia, uma tiláguia. Não dá certo isso. Deus fez o homem e a mulher para terem filhos. Agora o homem com o homem quer ter. Teve dois homens que estavam conversando, dizendo assim, ai, como eu gostaria de ficar grávido. O outro também gostaria, mas a ciência não nos alcançou ainda. E ele teve uma dor de barriga, foi atrás da moita, ficou de cócoras. E quando ele fez o que tinha que fazer, caiu em cima de um sapo e saiu pulando. E ele diz, abortei. Não nasceu nada. É uma loucura o que nós estamos assistindo. A mulher pode se envolver com outra mulher, não vai nascer nada. O homem com o homem não vai nascer nada. Mas se cruzar homem e mulher, vai ver o bicho que é. Desde que Deus criou o mundo, as suas qualidades invisíveis, isto é, o seu poder eterno e a sua natureza divina, têm sido vistas claramente. Os seres humanos podem ver tudo isso nas coisas que Deus tem feito. E, portanto, eles não têm desculpa nenhuma. Eles sabem quem Deus é, mas não lhe dão a glória que Ele merece. E não lhe são agradecidos. Quando diz aqui não lhe dão a glória que Ele merece, significa eles não deixam Deus ser Deus. Veja que ponto. Pelo contrário, os seus pensamentos se tornaram tolos, e a sua mente vazia está coberta de escuridão. Eles dizem que são sábios, mas são tolos. Em vez de adorarem ao Deus imortal, adoram ídolos que se parecem com seres humanos,
ou com pássaros, ou com animais de 4 patas, ou com animais que se arrastam pelo chão. Está aí, está cheio de cristãos que você entra na casa deles, eles não sabem para quem pedir. Você vai no outro lugar, está cheio de coisa lá que você não sabe para quem pedir. Na Índia tem mais de 30 mil deuses. Imagine na casa do faraó. Não bastava tudo aquilo lá, ainda ele falou, eu sou o Deus vivo. Os outros é morto? Por isso, olha só, por isso, ele vai revelar aqui o quê? O versículo 18, que lá, do céu Deus revela o quê? A sua ira. Por isso Deus o quê? Entregou. O verbo entregar aqui significa desprezar. Vou largar mão. Seres humanos aos desejos do coração deles, para fazerem coisas sujas e para terem relações vergonhosas uns com os outros. Desculpem, homossexualismo. Eles trocam a verdade sobre Deus pela mentira. E adoram e servem as coisas que Deus criou, em vez de adorarem e servirem o próprio Criador, que deve ser louvado para sempre. Amém. Aí está. A ira de Deus é o seu desprezo a um coração teimoso que não quer mudar. Quando uma pessoa é teimosa, ela tira de si própria a possibilidade do trabalho de Deus na sua vida. Ela não quer. Se Deus está tratando com você e você não está aceitando, você está vivendo na teimosia da sua personalidade. Vai chegar um momento em que Deus vai dizer assim, ó filho, larguei mão. Tropece nos seus próprios pés. Encontre pedras para tropicar. Vocês entendem essa linguagem? Eu falo assim simplório, porque dessa maneira todo mundo entende. Encontre buraco para torcer seu pé. Você está brincando. Eu não vou mais disputar com vocês. Onde nós temos um exemplo disso? Bíblico. Saul. O dilúvio. Disse o Senhor, o meu espírito não contenderá mais com o homem. O Brasil é de Deus. Larga a mão, rapaz. Que de Deus o quê? Nada aqui é de Deus mais. Nós não damos a Ele. O Brasil é o maior país cristão. Que país maior cristão que, ó? Nós temos que lutar muito para guardar o que temos, para que aquilo que Deus nos deu não nos seja roubado. E alguns brincam. Jesus enfrentou o mesmo problema nos seus dias. Uma sociedade dura. Ele ensinou, advertiu, aconselhou, pregou, mas o que os homens fizeram? O pregaram na cruz. Riram dele. Ele avisou. E Roma invadiu no ano 70 com o general Tito, Jerusalém, destruiu aquela cidade, destruiu o templo. Pessoas perderam tudo. Aconteceu a diáspora. Os judeus foram espalhados pelo mundo todo e nunca mais tiveram pátria. Durante séculos.
Só na época moderna que eles recuperaram um pedaço da terra que lhes pertence. Vamos terminar. Digam graças a Deus. Obrigado. Cuidado com a sua incredulidade. No entanto, a sua incredulidade não afeta a fidelidade de Deus pelo seu povo. Lembra que eu disse? Eu vou endurecer o coração de Faraó. Não foi Deus, foi o próprio Faraó que se endureceu, porque ele abandonou o desejo de ser bom. Ele estava tão obcecado pelo seu título de Deus vivo, e começou a competir com Deus. E cada vez que Deus fala a verdade, endurecia. Cada vez que eu falo a verdade para alguns aqui, algumas pessoas dizem assim, mas ele está pregando direto. É o que eu ouço. Está querendo me atacar. Às vezes eu vejo pessoas aqui cutucando, dizendo assim, ó, tá vendo? Eu tenho que engolir seco, porque dentro de mim tem uma vontade de ir lá, enfiar o dedão do meu pé na goela e fazer uma massagem com a unha do pé no gurgumilo. Eu vejo certas atitudes, pessoas às vezes que fazem assim com a sobrancelha, assim, ó. Você deveria receber a palavra de Deus com o coração aberto. Você só tem esse domingo. Que se dane eu falar 1h15, 1h30. É o tempo que Deus está nos dando para ouvirmos a sua voz, porque durante a semana você só vai ouvir bobagem. E Ele está falando. Mas Deus disse que mesmo que Faraó endurecesse o coração, ele faria muitos milagres nas terras do Egito. Lembram? A incredulidade do Faraó não afetaria a fidelidade de Deus pelo seu povo. A sua incredulidade não afeta a fidelidade de Deus pela minha vida. Vamos ler um último texto, antes de terminarmos. Voltemos para Êxodo, capítulo 10, versículos 1 e 2. Valeu, gente? Essas coisas são profundas, mas são práticas. A única coisa que eu quero é que vocês pensem. Não durmam, pensem. As igrejas hoje pregam para as pessoas não pensarem mais. Você tem que aprender a controlar seus pensamentos. Senão você vai descer ladeira abaixo. E não haverá freio que segure essa jamanta que virou sua vida. Não é pela gordura que você está, não. Que até um magro, quando despenca a ladeira, não para mais. O Senhor Deus disse a Moisés: vá falar com o rei, pois eu fiz com que ele e os seus funcionários continuassem teimando, para que eu pudesse fazer esses milagres no meio deles. E também
para que você pudesse contar aos seus filhos e aos seus netos, como eu zombei dos egípcios, e quantas coisas espantosas fiz no meio deles. Assim vocês ficarão sabendo que eu sou o Deus, o Senhor. Não foi Deus que endureceu o coração de Faraó, mas foi a verdade, que quando ele ouviu, ele não quis aceitar. Você está ouvindo a palavra de Deus há tanto tempo, Deus está chamando você para certas coisas e você não quer atender. Até quando? Vai chegar um momento em que Deus não falará mais. Deus não está dizendo que vai acabar com a sua vida, vai tirar tudo. Não, você vai virar uma ruína interior. Vai chegar um ponto que ninguém vai querer mais saber de você, de tão chato que você é. Pessoa amarga, queixosa, dependente emocional, faz das pessoas muletas. Mas eu estou dizendo a você, saia desse caminho. Porque o que Deus tem preparado para você é muito maior do que você pode imaginar. Repare a expressão que está no verso 2. E também para que você pudesse contar aos seus filhos e aos seus netos como eu zombei dos egípcios. Deus não faz caçoada. Deus não está assim dizendo para o faraó, ó faraó, ele não faz isso. A ideia aqui é, Deus se faz de tolo. Deus permite que a pessoa pense que ela é sábia aos seus próprios olhos. Deus se faz de criança. Deixa. Você não quer. Você vai ver no que vai dar. Foram 10 pragas, meus irmãos. Horripilantes. Cada vez que o coração endurecia, lá vinha uma. Endurecia de novo, mais uma. Até que a última foi fatal. O primogênito, o herdeiro do trono, morreu. E ele viu que foi Deus que o matou. Existiu no Egito naquele dia, existiram gritos, se ouviram gritos em todas as casas daqueles que não creram, até mesmo de israelitas. Ou israelenses, hebreus, se não passaram sangue, morreu. A incredulidade de Faraó fez com que Deus fizesse milagres e cuidasse do seu povo. Enquanto havia destruição lá, do lado do seu povo havia provisão. Irmãos, até aqui nos ajudou o Senhor. Eu sei que alguns estão passando por momentos de escassez, mas veja como Deus está sustentando a sua vida.
Olhe para pessoas que você conhece, eles estão dizendo que vão se matar, que não sei o quê, mas você não, você continua tendo esperança. Isso não é um milagre. Se para você não é, o que você quer? Que caia maná no seu quintal? Que todo dia tem uma chuva de codorninha lá? Sabe o que você vai fazer daqui a uns dias? Não aguento mais comer esse pão. Não aguento mais essa carne. Não aguento mais esse churrasco. Você não pode fazer cair pizza, bisteca, picanha, macarronada, que mais? Estrogonofe, aquele arroz empapado, como é que chama? Risoto. Faz aí um risotão aqui. Faz um cardápio. Você não pode fazer uma chuva à la carte? Eu faço o pedido e cai? Quando Deus disse que endureceria o coração, Deus estava dizendo, eu sei o que vai acontecer com ele. Assim como Deus sabe o que vai acontecer com você. Você me ouviu hoje, mas domingo que vem você vai procurar o que você quer. Ou durante a semana você vai procurar o que você quer. E você vai deixar Deus de lado. Tudo por causa dos seus interesses. Você talvez pode dizer assim, eu não acredito nada que esse cara está falando. Mas por que você está aqui? Você só está aqui porque Deus te trouxe aqui. Para ouvir o que você precisava ouvir hoje. Mas Deus sabe que você não vai acreditar. Mas mesmo assim Deus está insistindo com a sua vida. E então você levanta as mãos para os céus porque ainda Ele está insistindo. Mas vai chegar a hora que Ele não insistirá mais. E aí tudo irá por água abaixo. Jesus falou sobre a sua ressurreição. E muitas pessoas duvidaram. Mas quando Ele morreu e ao terceiro dia Ele ressuscitou, as pessoas que duvidaram não o viram novamente. Somente aqueles que creram e tinham esperança nele. Com muito custo ainda. Porque você imagina alguém dizendo, eu vou morrer e vou ressuscitar. Nós temos mais facilidade porque está escrito, nós temos a história. Mas imagine naqueles dias. E ele veio e se apresentou a cada um deles, porque dentro deles ainda existia alguma coisa. Ele insistiu. E ele disse, permaneçam em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. Se eu disser para você que Jesus está aqui, você crê? Mas tem aquele que não crê. O fato de você não crer não vai atrapalhar em nada Deus abençoar a minha vida e a vida dos que creem. Você vai sair sem nada e nós vamos sair abençoados. Deus falou com você e você não ouviu. Mas Deus falou com a gente e a gente ouviu. E nós estamos dizendo, Deus, nós não somos merecedores de nada. Nos ajude a mudar. Nos ajude a sermos mais honestos, mais íntegros.
mais verdadeiros, mais tementes, mais respeitosos. Alguns cristãos perderam tanto a vergonha que eles se tornaram piores do que quando estavam no mundo, porque lá ainda eles seguiam os valores morais que aprenderam com a sua família e hoje perderam a vergonha. Enganam, vestem peles de cordeiro, mas por dentro são lobos. Pintam de caiação suas vidas, mas por dentro são verdadeiros túmulos. Que Deus nos livre disso de uma vez. Que Ele possa ter em suas mãos os nossos corações. Você pode estar escolhendo o seu próprio caminho, enquanto Deus está dizendo, não é esse. Mas você tanto que insiste que Ele vai largar a mão. E então lá na frente, você vai chorar amargamente. E não haverá recuperação. Então alguém vem orar por você e vai expulsar, vai dizer, não, você é maldição. Não, você plantou errado. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, ele vai colher. A minha esperança é que nós tenhamos ouvido a voz de Deus e que não endureçamos o nosso coração. Que Deus nos abençoe. Amém. Tenho o céu, tenho eu além de ti, e na terra em quem tenho mais prazer, não há outro Deus semelhante a ti, Senhor. És a minha